E aí, pessoal do canal Fluente, um século, mais vídeo aqui pra vocês. Essa é a quarta aula do curso de alemão básico, certo? Lembrando que eu sempre estou fazendo os decks do Anki para quem é patrocinador do Padrim, certo? O link tá na descrição. Então vamos continuar. Fio. É pronunciado com F, certo? É fio. Significa muito. Fio significa muito. Ich arbeite viel. Então eu trabalho muito. Ich, al- ich arbeite viel. Arbeite significa trabalhar. Viel significa muito. Wenig. Então eu vou escrever aqui como que sua letra. É V-Ni. Que? Wenig. Wenig. Então perceba que termina com K. Wenig. Wenig significa pouco, tá? Pouco. Então, Sie arbeiten wenig. Então, você trabalha pouco. Você trabalha pouco. Então, arbeiten significa trabalhar, wenig significa pouco. Então, e esse, como eu falei, o Sie significa tanto eles ou elas quanto você. Mas vamos pegar a regra, vamos pensar assim que no contexto significa você, certo? Para simplificar. Mas é claro que essa frase também significaria eles trabalham pouco, ou elas trabalham pouco. Poderia significar isso, porque o alemão ele tem essa palavra ambígua, o sie, certo? Mas vamos pensar que é você, certo? Vamos pensar. Ea significa ele. Er arbeitet viel. Então, ele trabalha. Não, ele arbeitet wenig. Ele trabalha pouco. Arbeiter significa trabalhar, wenig significa pouco. Er studiert viel. Então, ele estuda muito. Studiert significa estudar e viel significa muito. Sie. Vamos pegar no preceito que sie significa ela, nessas frases a seguir, certo? Então, sie é ela. Então, sie studiert und arbeitet. Então, ela estuda e trabalha. Perceba que é diferente a conjugação do verbo, né? Studiert e não studieren. Studiert, então termina com RT. E aqui também termina com T. Você tem que notar esses padrões na língua. Termina com T, termina no T. E tá no segunda pessoa, que é ela. Ela ou ele, entendeu? Esse aqui é ele e termina com RT. E ela também termina com RT. Certo? E arbeitet com ele arbeitet, e arbeitet e sie arbeitet. Termina com ET, né? Certo? E que mais? Outra frase, ela estuda e trabalha. Outra frase, sie spricht Deutsch. Então, ela fala alemão. Então, ela significa sie, spricht significa falar e alemão significa Deutsch. Dankeschön. Dankeschön significa obrigado. Ou muito obrigado. Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht. Então, Gute significa bom e Nacht significa noite. Então, boa noite. Nacht significa noite e Gute significa bom. Haben. Haben significa ter. Geld haben. Geld haben significa ter dinheiro. Geld significa dinheiro. Geld. Zeit haben. Ter tempo. Zeit significa tempo e haben significa ter. Ich habe Zeit. Eu tenho tempo. Ich habe Geld. Eu tenho dinheiro. Habe significa ter, dinheiro significa Geld. Ich habe viel Zeit. Eu tenho muito tempo. Zeit significa tempo. Viel significa muito. E habe significa ter. Perceba que Zeit é com letra maiúscula.
Zeit é com letra maiúscula. Por quê? Porque Zeit é substantivo. E tempo também. Todos os substantivos em alemão têm letra maiúscula. Começa com a letra maiúscula. Sie haben viel Geld. Eles ou elas têm muito dinheiro. Também significaria você tem muito dinheiro. Vou colocar você que fica mais simples, certo? Você tem muito dinheiro. Haben significa ter. Viel significa muito. Geld significa dinheiro. Du hast Zeit. Você tem dinheiro. Lembrando que esse Sie aqui é formal, certo? É formal. Então essa aqui é Sie arbeitet wenig. É formal. É como se estivesse falando para um professor, para um chefe, para um senhor, né? Uma pessoa que você quer falar com educação. Du você usa para informal, para seu amigo. Aí você fala du. Então hast significa tem. E dinheiro não é dinheiro, eu falei errado. Zeit significa tempo. Zeit significa tempo. Agora outra frase. Er hat wenig Geld. Ele tem pouco dinheiro. Geld significa dinheiro, wenig significa pouco, hat significa ter. Sie hat wenig Zeit, eu já traduzi aqui. Sie significa ela, hat significa ter, tempo significa Zeit e wenig significa pouco. Agora números. Ein significa um. Ein, essa letra A-I-N, ein. Pronuncia A-I-N, ein. Zwei, também se pronuncia, eu vou escrever como se pronuncia. Tss, se faz tss, T-S, tss. Aí se fala vai, aí se fala tudo junto, zwei. É tipo isso, certo? Zwei, zwei, zwei. Significa dois. Drei, drei, que significa três. Perceba que todas essas duas últimas palavras, né? Zwei e drei, tem o I, tem o E, a letra E e a letra I em seguida, né? E pronuncia como se fosse I, né? Aí você perceba o padrão assim na pronúncia. Sempre quando tem um E ou I, aí você fala I. Essa é a particularidade do alemão. Ich habe eine Frage. Eu tenho uma pergunta. Então, Frage significa pergunta, eine significa um, habe significa ter. Ich habe zwei Fragen. Ich habe zwei Fragen. Eu tenho duas perguntas. Então perceba que Frage é singular e Fragen é plural. Então Fragen é plural, e zwei significa duas, habe significa ter. Aí eu quero falar, eu tenho três perguntas, você fala, ich habe drei Fragen. Então, eu tenho três perguntas. Então, Fragen é plural. E drei significa três e habe significa ter. Outra frase, vou colocar esse aqui como formal, certo? Sie haben Problemen. Problemen. Então, você tem problemas. E também é plural. Então, problema significa problemas, haben significa ter. Lembre-se que essa frase é formal. Então, você só fala isso quando estiver falando com o professor. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. É meio difícil falar problem, porque eu tenho... Primeiro, existe em inglês, problem. E existe em português, problema. E existe em alemão, problem. E existe em russo. Tudo é a mesma palavra. Então, perceba quanto que é difícil para mim tentar lembrar todas essas línguas, né? Toda a peculiaridade da pronúncia. Então, provavelmente eu estou falando essa palavra errado. Muito provavelmente.
Mas se você tiver o deck lá do padrinho, você vai ouvir a voz robotizada e essa voz ela tá correta, certo? Porque ele tá como eles gravam em estúdio com o nativo, então é tipo a voz do Google Tradutor, mas é correto imitar o que a voz do robô fala, certo? Então, ich habe ein Problem. Então, eu tenho um problema. Problem significa problema, habe significa ter e ein significa um. Perceba que é singular, né? Agora, plural. Hatte zwei Probleme. Ele tem dois problemas. Então, hatte significa ter, zwei significa dois, problema significa problema. Ah, droga. Problemas. Então, hat ein Problem. Então, ele tem um problema. Problem significa problema, hat significa ter e ein significa um. Sie hat ein Problem. Então, eu já traduzi aqui. Sie significa ela, hat significa ter, ein significa um, problema significa problem. Problem. Sie hat ein Problem. Então, pessoal, esse é o fim da aula. Espero que tenha gostado. Não esqueça que a playlist vai estar na descrição do vídeo, caso você não tenha visto as outras aulas. Recomendo que você veja uma aula por dia, certo? E estude por fora também, que esse aqui você não vai aprender só vendo esse vídeo. Você tem que praticar. Usar o Memrise, usar o Anki, usar o Duolingo, né? E assim você vai aprendendo palavras e palavras. Cada dia você tenta aprender 10 palavras por dia, entendeu? 20 palavras. Isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal.